A China está atualmente focada na construção do maior projeto de desvio de água do mundo, no objetivo de enfrentar desafios ambientais significativos. Com a criação de uma extensa rede de canais artificiais, aquedutos e túneis que atravessam regiões montanhosas, o país pretende fornecer água doce às áreas densamente povoadas e afetadas pela escassez hídrica no norte. Neste vídeo, você verá os detalhes do projeto de transferência de água sul-norte da China, um empreendimento controverso que levanta questões sobre custos, motivos, impacto ambiental e seus potenciais benefícios para a população chinesa. Antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para ajudar nosso projeto no YouTube. Ao longo da história, a geografia da China desempenhou um papel ambíguo em seu desenvolvimento. Os rios Yangtze e Amarelo, que fluem de oeste para leste, garantiram a habitação contínua no leste do país por milênios. Essas regiões costeiras, com suas terras férteis, têm sido capazes de sustentar uma crescente população chinesa. O Vale do Rio Amarelo, por exemplo, é uma das maiores áreas cultiváveis e desenvolvidas do mundo. No entanto, as áreas ao norte e ao oeste da China apresentam desafios distintos. Com desertos como Taklamakan e Gobi e as imponentes paisagens do Himalaia e do Planalto Tibetano, essas regiões são escassamente povoadas e inadequadas para a agricultura. Isso é evidente pelo fato de que apenas 6% da população chinesa reside nessas áreas, enquanto 94% estão concentrados no leste. À medida que a população e a prosperidade da China cresceram exponencialmente no século XX, os recursos vitais, como a água, tornaram-se escassos na região norte. Cidades como Pequim sempre dependiam de águas subterrâneas para atender às necessidades de sua população. Porém, o rápido crescimento urbano e industrial esgotou essa fonte limitada de água doce. Além disso, o vizinho deserto de Gobi, na região autônoma da Mongólia interior da China, tem se expandido constantemente, trazendo tempestades de poeira e areia mais frequentes. Anualmente, uma área do tamanho de Luxemburgo é perdida para a desertificação, principalmente devido às atividades humanas, como desmatamento e mudanças climáticas, além do esgotamento das fontes de água subterrânea. Na década de 1950, tornou-se evidente que o norte da China não seria capaz de suprir água suficiente para sua população em rápido crescimento. As cidades continuaram a crescer, enquanto os recursos hídricos diminuíam. Diante dessa situação, a China precisava encontrar uma solução para sustentar as centenas de milhões de pessoas em uma área historicamente seca. Para enfrentar a crescente escassez de água no norte da China, Mao Zedong propôs, em 1952, a ideia de transferir água do sul para as regiões secas do norte. Essa visão foi finalmente aprovada pelo Conselho de Estado em 2002, 50 anos depois, após extenso planejamento e pesquisa. O projeto recebeu o nome de Projeto de Transferência de Água Sul-Norte e envolve a construção de uma complexa rede de aquedutos, túneis, reservatórios e represas para transportar água doce da região sul, onde é abundante, para o norte, onde é escassa. Ele é composto por 3 sistemas principais de canais, conhecidos como Rotas Leste, Central e Oeste. A rota oriental tem início próximo à cidade de Yangzhou, através de um braço importante do rio Yangtze. A estação de bombeamento, de grande porte e antiga, desempenha o papel crucial de bombear a água do Yangtze para o Jinghang Grand Canal, a via navegável artificial mais longa do mundo. Em seguida, a água é conduzida por um túnel subterrâneo que atravessa o Rio Amarelo.
Por fim, uma série de aquedutos transporta a água até a cidade costeira de Tianjin, situada no noroeste, junto à capital, Pequim. Ao todo, a rota oriental possui mais de 1.100 quilômetros de extensão. A construção dessa rota começou em 2002, com a expectativa de transportar água doce a partir de 2013. No entanto, devido a diversos atrasos, o projeto foi adiado por mais de 4 anos. E somente em 2017, a água doce finalmente chegou a Tianjin, beneficiando diretamente cerca de 10 milhões de pessoas na cidade, com um volume estimado de 1 bilhão de metros cúbicos de água por ano. Em oposição à Rota Leste, a Rota Central enfrentou desafios significativos devido à falta de infraestrutura pré-existente. Ela tem início no reservatório de Danjiangkou, onde foi necessário elevar a represa em até 15 metros para permitir o fluxo fácil da água em direção ao norte. Isso eliminou a necessidade de estações de bombeamento, permitindo que a água percorresse os canais e aquedutos. Todavia, essa elevação resultou na realocação de mais de 300 mil pessoas em Hubei e Henan para dar lugar aos canais e ao reservatório expandido. A Rota Central é composta por canais e aquedutos artificiais, formando uma rede de vias navegáveis elevadas e subterrâneas que atravessam a planície central chinesa. Um destaque dessa rota é o aqueduto Shahe, que se estende por mais de 12 quilômetros acima do rio Shahe. Ela foi concluída em 2014, possui mais de 1.200 quilômetros de extensão e desviou cerca de 1/3 da água que fluía pelo rio Han. No intuito de enfrentar os problemas causados pelo desvio da água do rio Han, o governo chinês anunciou em julho de 2022 a construção de um túnel subterrâneo conectando a barragem das Três Gargantas ao rio Han e, eventualmente, a Rota Central até Pequim. Esse túnel será a hidrovia artificial mais longa e profunda já construída, correndo 1 quilômetro abaixo da superfície. Estima-se que, até 2030, a Rota Central transferirá até 12 quilômetros cúbicos de água anualmente, representando cerca de 1/3 da capacidade total do reservatório das Três Gargantas. Diferentemente das duas anteriores, a rota ocidental do projeto chinês ainda está em fase de planejamento e é considerada a mais desafiadora de ser construída. O plano proposto para ela envolve a criação de uma série de vias navegáveis e túneis que ligariam o rio Yangtze ao Amarelo, atravessando o planalto Qinghai-Tibete, localizado a uma altitude de 3 a 5 quilômetros acima do nível do mar. A topografia e o clima da região tornam o projeto extremamente difícil, exigindo que os engenheiros enfrentem obstáculos como escavar montanhas para atravessar o terreno complexo. A conclusão da Rota Ocidental está prevista somente para o ano de 2050 e é estimado que, quando concluída, a rota trará até 17 quilômetros cúbicos de água doce por ano para as províncias do norte da China, beneficiando uma população de cerca de 100 milhões de pessoas ao longo do seu percurso. Apesar de que o projeto ainda não esteja totalmente concluído, o governo chinês o considera um sucesso. Segundo a mídia estatal, o projeto beneficia até 140 milhões de cidadãos em regiões carentes de água. Mas existem opiniões divergentes entre os governos locais e os provinciais chineses. As províncias do sul, como Sichuan e Hubei, se opõem ao redirecionamento do fluxo do rio Yangtze para o norte, pois acreditam que isso afetará a segurança hídrica e o setor hidrelétrico da região. Já as províncias ocidentais, como Gansu e Qinghai, acreditam que a construção da Rota Oeste traria desenvolvimento socioeconômico e estabilidade agrícola para suas regiões. Embora o projeto de transferência de água sul-norte possa ter trazido benefícios para algumas cidades do norte da China, tem gerado preocupações significativas entre ambientalistas.
pois o plano consiste em canais artificiais que interrompem o fluxo natural dos rios do país, resultando no desaparecimento de centenas de rios e na alteração dos ecossistemas. Durante a construção do projeto, 600 rios desapareceram e resíduos industriais têm poluído esses cursos de água artificiais. Além disso, a falta de estações de tratamento de água ao longo do projeto é uma preocupação séria. O desvio do fluxo natural do rio Yangtze durante a construção da Rota Central levantou temores de que a água salgada do Mar Amarelo pudesse contaminar os canais construídos pelo homem, ameaçando o abastecimento de água em cidades costeiras importantes. Além disso, a Rota do Oeste enfrenta desafios significativos devido à topografia montanhosa e à atividade sísmica da região. A construção de túneis nessa área poderia causar deslizamentos de terra e danos ambientais, representando riscos tanto para a flora e fauna locais quanto para possíveis terremotos. O megaplanejamento, embora tenha concluído 2 das 3 rotas planejadas, teve um impacto significativo em termos financeiros, ambientais, sociais e econômicos para o governo e o povo chinês. Seu custo total estimado é de cerca de 62 bilhões de dólares, cerca de 300 bilhões de reais, sem levar em conta os bilhões necessários para a manutenção contínua da extensa infraestrutura. E apesar desse alto investimento, o objetivo inicial de fornecer água potável ao norte da China ainda não foi totalmente alcançado. Mas e você? O que acha desse megaprojeto chinês? Coloque nos comentários.